todos, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade, mais uma vez, e hoje para falarmos sobre um tema lindíssimo, com uma pessoa lindíssima, com um coração maior que ela, que eu conheço já há muitos anos e, portanto, posso afirmar esta história do coração maior que ela com alguma propriedade. Hoje nós estamos com edição em streaming, porque o nosso técnico, infelizmente, apanhou aquela variante estranha que anda aí do Covid e, portanto, está cheio de febre em casa. Mas estamos a gravar, isto só para não estranharem as câmaras, estamos a gravar, vamos editar e depois vamos colocar isto, claro que esta minha parte não vai constar, mas vamos depois colocar no YouTube para verem e reverem tudo aquilo que de bonito se vai dizer e mostrar hoje. Para estas sessões, mais uma vez agradeço aqui a colaboração do meu, posso chamar de amigo, acho que já somos amigos, já nos conhecemos. Amigos e colegas de equipa. E colegas de equipa, mas com certeza. Portanto, estava eu a agradecer ao Rui Munhoz estas oportunidades que nos dá em trazer pessoas bonitas para falar de sítios bonitos e de temas bonitos. O temas bonitos às vezes não quer dizer que sejam, podem ser temas agrestes e rudes e ácidos, mas que é preciso discuti-los, só por isso são bonitos, porque acho que é da discussão desses temas que nasce depois a transformação social, ou pelo menos nós, é esse o nosso esforço diário com estas coisas, é que isto sirva também para a transformação social. E, portanto, mais uma vez eu agradeço estas colaborações, este trabalho em equipa que me tem sido permitido fazer com o Rui, e agradeço à Euridice ter aceitado este convite. Rui, obrigado, por favor. Cristina. Caros amigos e membros da equipa, porque isto é uma equipa muito grande, dentro desta sala, no Centro Comercial, e quem nos vê por fora também. No Centro Cultural. Ainda não é o Centro Comercial. Ainda não é o Pois não, tem isso, no Centro Cultural. E a quem nos vê por fora. E obrigado ao Centro Cultural, à sua equipa, Cristina, e a todos vós. E obrigado por eu ser conhecido aqui há poucos meses, mas disseram que tinhas um coração muito grande. Tenho. Portanto, pronto, está aprovado. Quando se começa a... Mais uma vez, obrigado. E nós estamos aqui para nos ouvir falar. Estamos todos para ouvir a Euridice contar histórias bonitas e não tão bonitas de Timor. Obrigado, Euridice. Obrigada. Como se diz em Timor, agradeço a todos a vossa presença, por me poderem ouvir e terem destinado o vosso tempo para estar aqui hoje connosco. É assim que se fala em Timor, com esta formalidade de afetos, que é uma língua muito interessante nos tempos que correm. Agradeço mesmo de coração, e o meu coração não é o meu, é nosso, é de um conjunto de pessoas. E quando às vezes nos dizem estas coisas, que nós temos corações muito grandes, a gente fica um bocadinho envergonhado, não é? Porque o nosso coração é aquilo que também recebe dos outros e não é nosso, é de nós todos. E, portanto, as histórias que hoje aqui vos trago têm muitos corações. Estão ali alguns livros, vocês podem se levantar, estejam mesmo em casa, podem ir buscar livros e desfolhear enquanto nós estamos aqui a conversar. Trouxe-vos também aqui alguns símbolos que para mim são muito gratos em Timor. E deles todos, aquele que mais me acompanha é este. Curiosamente é indonésio. Segundo dizem em Timor, isto é da Indonésia. Mas isto, para as mulheres de Timor, serve para tudo. Mas tudo mesmo. É a nossa casa. Nós, com uma limpa, podemos ter uma saia, e há várias maneiras de traçar. Aquela que me dá mais jeito, porque eu sou muito mais gorda do que as timorenses, é desta forma. Me ensinou uma mulher de Atauro. Atauro é uma ilha que fica em frente a Dili. E então, encaixamos aqui e depois fazemos deste resto uma flor. Isto serve para nós andarmos, é um tecido maravilhoso para andar no meio da rua.
E às vezes quando fazemos viagens ou andamos lá em cantos, as casas de banho não existem, não é? Muitas das vezes em Timor o que existe é um buraco com umas chapas à volta e são essas as casas de banho que nós temos. Então, esta é a nossa casa de banho privada e digo-vos que é preciso treinar algum bocadinho para não fazer pelas pernas abaixo, mas conseguimos, depois conseguimos. Mas também tem mais funções, também pode ser um vestido, não é? Funciona como um vestido, mas tem mais funções. Se alguém for parar ao Guia de Valadares, que é o hospital principal de Dili, no hospital não há mudas de roupa, não há lençóis, não há almofadas, não há refeições. Portanto, convém ter uma lipa, porque esta lipa vai-nos proporcionar alguma higiene. Não é? Portanto, é o nosso cobertor e é também o nosso lençol. Não é? Portanto, este é um instrumento em Timor-Leste que quem usa são as avós. Mas eu já sou avó, porque eu já tenho 57 anos, portanto, digamos que em Timor-Leste as pessoas normalmente vivem, infelizmente, pelas condições de vida que têm, normalmente até aos 65, 70 anos já é bom, não é? Portanto, eu já sou uma avó, já posso usar isto, e eles acham muita piada porque eu uso mesmo só lipas, lá uso só lipas. E sempre que eu vou a um funeral, ou a um casamento, ou a um espaço qualquer, eu levo a minha lipa e eles estranham, porque eu sou uma malai. Malai em Timor-Leste quer dizer não timorense. Está bem? Nós sentimos que malai é assim uma palavra um bocadinho estranha, não é? A malai. Sentimos-nos fora da terra. Mas isso é uma condição que quem vive em Timor, ou quem vai viajar a Timor, tem que compreender. Nós não somos efetivamente timorenses. Porque para sermos timorenses temos que estar inseridos numa determinada cultura que não são os nossos códigos. Começa logo por uma grande diferença ao nível da língua. Itanara Nseida quer dizer qual é o teu nome. As frases que mais ouvimos em Timor é bom dia, boa tarde, boa noite, e pergunta-se logo, Diakalai? Diakalai quer dizer, em tradução, bem ou não? E a resposta, senhores e senhoras e lindas flores, é sempre Diak. Então passa, mana, Diakalai, e a mana vai com não sei quantas coisas no corpo, não é? Porque leva as madeiras e leva as compras e leva um filho e leva 1000 coisas e a gente pergunta Diakalai e a mana responde sempre Diak. E juro-vos que se há sol na cara das pessoas é naquele país. Aquele país é mesmo o país do sol. Conta a lenda que Timor nasceu desta forma. Eu achei muito interessante porque há muitos anos Timor saiu no destino. Eu estive lá em 2019 até o ano passado e gostei tanto que me vou embora outra vez. Agora em janeiro ou fevereiro vou voltar para Timor. Este livrinho é um livro já de 1996, do ano em que nasceu o meu filho. É um projeto que foi desenvolvido pela Comissão dos Direitos do Povo Mauber, com o patrocínio da Campanha Europeia da Juventude contra o Racismo, a Xenofobia, o Antissemitismo e a Intolerância. Todos diferentes, todos iguais. Lembramos-nos bem desta campanha, não é? Tem ilustrações de Carlos Guerreiro e é uma base do desenho, do texto, de Fernando Saiva. É uma edição que foi feita pelo agrupamento de escolas de Martim de Freitas, que eu também achei muito engraçado. Este livro eu tive antes, muito antes de ir para Timor, não é? O crocodilo que se fez Timor. Um crocodilo vivia num pântano, mas o pântano era pequeno e o crocodilo estava cansado de ali viver. Que grande maçada viver com tão pouco num sítio destes. Tenho que sair deste lugar
ir procurar uma casa mais além. E assim o velho crocodilo foi se afastando do seu lago. O sol estava a pino, aquecia a areia, transformava todo o chão em brasa. Não havia safa. O crocodilo perdia o rastro das suas forças e ia ficar ali assado. Foi nesta altura que passou pelo sítio um rapazinho. Que tens, crocodilo? Tens as pernas partidas? Quer botar alguma coisa em cima? Não tenho forças para sair deste braseiro. E o rapazinho carregou o crocodilo para a água. Como recompensa por me teres salvo, vou-te levar pelo mar onde desejares. E lá foram. Assim partiram para o mar. Estou cansado e com fome. Podia comer o rapaz, mas ele ajudou-me. O crocodilo perguntou aos outros animais o que achavam. Ele ajudou-te, não era justo. Não, é certo. Não. E assim o crocodilo nadou até não poder mais. E então cresceu até dar origem a Timor-Leste. Eles iam em direção ao sol. Este conto pertence às pessoas que vivem na ilha de Timor. Esta ilha fica entre a Indonésia e a Austrália. Durante muito tempo, metade dessa ilha era uma colónia portuguesa. Isto quer dizer, não era bem assim, era toda, mas depois vieram os holandeses e então ficou metade na ilha. Isto quer dizer que as pessoas lá tinham que viver como o governo português mandava e não como queriam. Em 75, quando Timor-Leste se tornou independente, ou seja, as pessoas iam poder viver como queriam, os seus vizinhos da Indonésia invadiram-nos, aqui para nós, com um grande apoio da Austrália e dos americanos, e disseram que aquela terra era da Indonésia. Durante a invasão, mataram, prenderam e torturaram muita gente. Durante 24 anos, Timor-Leste lutou pela sua liberdade e sofreu imenso. Há uma coisa que os timorenses só nos contam, a nós portugueses, malai português, quando nós já pertencemos à família deles. Não sendo nós timorenses, pertencemos facilmente à família dos timorenses. E eles contam que foi quase 500 anos de colonialismo português, de pé descalço no chão, e 24 anos da invasão da Indonésia, que foi dos maiores genocídios do mundo, porque mataram 1/3 da população. Não há gente em Timor-Leste que não tenha familiares que tenham tido algum sofrimento, todos tiveram. E ia dizer qualquer coisa que me passou e era importante. É o que dizem os malais portugueses e era o que não dizem mais ninguém. Que é, muito obrigada, porque era mesmo importante, que os indonésios invadiram 24 anos, mas que lhes deram cursos, deram-lhes escola. E isto é uma coisa muito interessante. Quando eu vou para Timor-Leste, precisamente para trabalhar numa escola. Portanto, eu fui trabalhar num projeto que é dos projetos em que Portugal investe mais dinheiro nos projetos de cooperação, num projeto de centros de formação, centros de aprendizagem e formação escolar. Portanto, os professores portugueses vão para lá, desde o jardim de infância até o 12º ano, damos aulas, damos formação a professores, damos formação à comunidade e para promover aquilo que também é hoje uma das línguas oficiais de Timor-Leste, que é o português. Portanto, em Timor-Leste nós temos o técnico e temos também o português como línguas oficiais. Em termos práticos, temos o inglês e o bahasa indonésio
a funcionarem como a língua comercial. Ora, há quem diga que 18% de pessoas falam português, há quem diga que são 8%. Eu, pela minha experiência, acredito num amigo da universidade que refere mesmo que há 2% de falantes portugueses de qualidade, não é? Portanto, eu gostava muito, enquanto professora, que isto fosse objeto de avaliação séria, para compreendermos realmente o que é que estamos a fazer em Timor-Leste. Porque acho que nós podemos contribuir, nós, portugueses, porque temos identidades. Eu posso vos dizer que nos bailes, e eu vou a muitos bailes, vou a muitos casamentos e a muitos funerais, que são os momentos culturais que nós temos, além da missa, e sendo eu uma mulher ateia, vou semanalmente à missa. Se não vou semanalmente, vou de 15 em 15 dias, porque é um centro de convívio comunitário que para mim é fundamental, e tenho um franco respeito pelas diferenças. Portanto, é um espaço que muita gente que me conhece estranha que eu vá, mas vou, e adotei-o também como forma de... Hoje em dia já consigo compreender tudo o que o padre diz. Portanto, é a minha escola de teto. É onde eu faço a minha autoavaliação da aprendizagem da língua, não é? Pela repetição nós vamos aprendendo. Mas nós temos realmente ali uma obrigação, porque quando vamos aos bailaricos, começamos logo a dançar. Muito boa noite, senhoras e senhores. Senhores, isto é português, e eles cantam português, mas não compreendem. Lá em cima está o tirleiro, cá embaixo está o tirleiro. Tudo isto nós dançamos ali com uma alegria, e há um conjunto de músicas timorenses que têm muito a ver com a cultura portuguesa, não é? Eu tive um grave problema para esta sessão, e peço-vos imensa desculpa, que é 4 anos de filmes e fotografias. É agoniante selecionar, é agoniante. E eu tenho realmente muito material, então decidi, para não me perder, não trazer nada em áudio, não trazer filmes. Trouxe duas coisas em termos de áudio, porque acho que é assim que eu tenho que começar realmente toda a apresentação das fotografias e da minha experiência, obviamente, porque as fotografias são só para que eu vos possa falar da minha experiência. Mas antes de começar efetivamente a sessão, eu gostava de vos fazer uma pergunta. Que sabem vós de Timor-Leste? Eu sei muito pouco, eu estive lá somente 2 meses. E por isso sei muito pouco, mas foi uma bela experiência. Eu estive a dar aulas na Universidade Nacional, o UNLQ. Timor-Leste, TL, aliás. Desculpa. Não há questão, então estamos a ajudar. Foi em 2008. Havia um programa de cooperação em que professores aqui da Universidade poderiam ir lá dar aulas para não prejudicar aqui o ano letivo, e iam 2 meses somente. E foi o que eu fiz, foi no ano de 2008, em junho e julho. Dei esses 2 meses de aulas na Universidade. Foi uma experiência agradável. Tive ainda a oportunidade de visitar várias outras localidades. Juntávamos, quando nós, a comunidade que estava lá, dava aulas, juntávamos, alugávamos jipes, tinha que ser jipes para andar para ir para fora, e íamos por aí fora. Às vezes ficávamos uma noite ou 2. Já me lembro bem dos nomes das terras que visitaram. Mas vou-lhe pedir um favor. Como é que se chama? Manuel Crisóstomo. Manuel, de tudo aquilo que viveu em Timor, já que lá passou, conte-nos só um momento que tenha sido marcante para si. Houve uma altura que visitámos um colégio de freiras, não sei onde, já. Fomos de jipe, naturalmente, tivemos que atravessar ribeiros de água e era um bocado difícil, nós não sabíamos se o jipe conseguia passar ou não. Depois visitámos lá no caminho, visitámos
uma coisa que me marcou visitarmos lá, as chamadas chamas eternas. Diz-lhe alguma coisa, não é? Isso. Em que tivemos que ir a corta-mato, um pedaço, e comigo isso não se passou, mas alguns dos meus colegas ficaram com sanguessugas nas pernas. As sanguessugas apanhavam-lhe as pernas. Aprendi que uma maneira de as tirar, não pode ser arrancá-las, porque senão elas arrancam um bocado de carne, é com a ponta do cigarro aceso, chegar-lhes perto, elas sentem o calor e caem da perna. Depois gostei muito, portanto, de ver essas chamas eternas. Quando vínhamos a sair, fomos interceptados por um local, um rapaz, mais novo do que nós. Pronto, isto foi em 2008, eu era das pessoas mais velhas, havia também alguns jovens entre nós, mas esse rapaz disse-nos, ameaçou-nos que nós não podíamos ir visitar aquilo sem pagar um fio, qualquer coisa. E ameaçou-nos. E depois nós acabámos por não lhe dar nada E não houve problema. não houve problema, mas ele ameaçou-nos. Muitas das vezes o que acontece é que esses lugares são terra sagrada. É outra a intenção. São consideradas terra sagrada e normalmente nós temos que dar dinheiro, não é para ninguém, não é para enriquecer ninguém, é apenas para eles poderem dar aos antepassados e os antepassados permitirem que nós passemos que estejamos na terra sem que mal nos aconteça. Isto é o imaginário de Timor-Leste. Foi muito engraçado porque o fogo brotava ali do chão, devem ser, no meu entender, são jazidas de gás que estão por ali e aquilo está sempre a arder constantemente. Mesmo quando chove não as apaga. Sim, sim. Mais alguém que possa... Sim. Eu nunca estive lá, mas tenho uma amiga que fez lá voluntariado de 2 anos com uma instituição que mostrou São João de Deus, com a data da saúde mental. E o que é que lembro-me dela quando foi antes de 2008, lembro-me dela contar que as praias de Timor eram mais bonitas que as de Indonésia. Falou-me também sobre as crenças animistas e falar aquelas celebrações que eles fazem, que eles têm nas montanhas, portanto, a dificuldade que existe aos cuidados de saúde, portanto, ela é enfermeira e gostou muito, portanto, está no coração dela, portanto, acho que ela voltou lá e, portanto, posteriormente. O que é que ela me contou mais também? Que era um povo afável, é disso que eu me lembro. Sim. Nas montanhas, como é que se chama? Raquel. Sim. Desculpa a inconfidência. Mas deixa-me Jaleco, só para complementar. Sobre o povo afável, eu tenho um amigo meu que pegou na sua mota e andou por Timor-Leste e foi para as montanhas. E no meio das montanhas, às tantas, viu-se rodeado de setas. Homens com setas, para que se ele mexesse o sobrolho, ficava com uma espetada e ia com certeza para a fogueira. Então, Timor-Leste tem estas contradições, não é? Que tem uma altura que nós andamos em Dili, que é a capital, que parece que vivemos a vida no cotidiano normal, de cidade, mas depois se vamos para a montanha entramos na pré-história. Sim, porque ela diz que era difícil realmente entrar no seio familiar, não é? Sim, muito difícil. Sim. Muito difícil, mas são um povo verdadeiramente afável, não nos deixam faltar nada. A história das sanguessugas tem esta viagem que também, além de se viajar para a pré-história, a história das sanguessugas é que viajamos também para a cultura portuguesa. A sensação que eu tive em Timor-Leste é que estava em Portugal, pelas histórias que me contavam, em 1950, 1960, não é? Com tudo o que isto tinha em Portugal de bom e de mau. Só um bocadinho, Manuel. Jaleco? Eu ia pedir desculpa pela inconfidência, mas é por causa de uma outra viagem, a propósito de Timor, que foi a viagem que tu me permitiste, a mim e a uma série de pessoas, com o grupo do WhatsApp que criaste na altura, e que foi uma forma também de matar saudades e de estar e de fazer a ponte entre Timor e as tuas experiências lá e estas histórias que as pessoas estão a contar e que tu foste passando para nós.
e depois o apoio, o carinho e o afeto de uns para os outros, que foi uma viagem lindíssima e que foi culpa de Timor, digamos assim. Sim, foi culpa de Timor e que foi uma muito viagem. interessante porque, além de tudo, fez laços entre pessoas que nem se conheciam e que depois, no seu cotidiano, foram estando umas com as outras. Né? Eu lembro que tu ias visitar a Luísa. A Luísa é uma amiga minha que eu tenho que é cega, portanto, e o João é que veio lá ter com ela e tal. Portanto, aquele grupo realmente foi uma viagem muito engraçada. Mas já, Agora, só para diz. complementar, outra coisa importante que me lembrei agora foi a subida ao Monte Cornual, que fazia um frio horrível, porque em Dília aquilo era calor é máximo, e lá era um frio que não se aguentava. E no caminho, à medida que íamos subindo, ia arrefecendo, naturalmente, e outra coisa que me impressionou foi numa pequena aldeia, um jovem também que estava a falar connosco, acerca, já não sei o quê, a conversa já não me lembro naturalmente, mas o que me impressionou é que ele estava descalço a falar connosco, com os pés em cima de uma bosta de búfalo, para o aquecer, para lhe aquecer os pés. E eu achei isso engraçado. Não estava no chão, porque o chão é mais frio na terra. É um engraçado terrível, não é? É horrível, mas... É terrível. É terrível. Eu vivi numa casa, não é? Que do meu lado direito tinha fome, tinha vizinhos com fome, e do lado esquerdo, um bocadinho mais ao fundo, também tinham fome. E de manhã, todos os meus vizinhos, a maior parte deles, acordavam e iam-se pôr ao sol, na época do frio. Portanto, só há duas estações, não é? Portanto, as chuvas e a seca. E eu já nem sei qual é a mais fria, se é a seca, se é a chuva. Perdi-me, a sério, perdi-me. Aqui há dias por me pensar em si, perdi-me, não sei. Mas numa das estações, eles levantavam-se e iam-se pôr ao sol, porque realmente regelavam, porque eu em Timor-Leste tinha uma cama, com um colchão. A maior parte dos meus vizinhos tem uma esteira, não é? Aquilo que é a minha sala hoje, eu trouxe-vos aí uma fotografia para vocês verem, que é uma mesa de plástico, com cadeiras de plástico do chinês, que realmente deu a possibilidade às pessoas de adquirirem uma condição de vida melhor. É um bocado estranho, mas é assim. Durante o dia é a sala, mas à noite passa a ser o quarto. Portanto, penso aquilo, e às vezes é também a garagem da nota, conforme as regiões. Portanto, a casa não é um espaço de guardar coisas. O Pedro Messader, agora João Pedro Messader, escreveu um livro sobre a casa das coisas, não é? Porque as nossas casas já são casas de coisas, não é de pessoas. E as casas dos timorenses são casas de pessoas, são casas de vida. E então estão-se sempre a transformar mediante as necessidades. E das coisas mais interessantes que ainda hoje fico abismada, que é, há um casamento, e o casamento é feito sempre na casa da noiva, da família da noiva. E então, aquilo que é uma casa pequenina, de repente vira um salão de baile, com canas de bambu que ocupam as estradas, não é? E que ocupam os campos, com canas de bambus e com tecidos e coisas de plástico que põem por cima, seja inverno, seja verão, está ali sempre um salão imenso e depois desmontam. Só que o que é muito interessante nisto tudo é que durante o tempo de construção que eles fazem, o que acontece é que eles têm que interagir e conviver e viver juntos. E estes também são momentos de equilíbrio para a barriga, para o estômago, porque normalmente quando eu tenho casamento, então eu tenho emprego. Nós, Timor-Leste tem uma população neste momento de 1.600.000 habitantes e tem um desemprego na ordem dos 20 e tal por cento, de 80 e tal por cento. Curiosamente, diziam aqui há dias um amigo meu que Timor-Leste é dos países que tem mais jovens desempregados com formação superior. Mas eu também vos posso dizer que esta formação superior é um bocadinho complexa, porque eu lembro-me, por exemplo, em 2020, quando eu estive no Hospital Guido de Valadares, eu tive que fazer fisioterapia, porque tive lá um problema com o joelho, e então fiquei por Dili. E a coordenadora do projeto pediu-me: "Oh, professora, faça-me uma coisa, eu sei que está doente, mas faça-me uma coisa.
faça-me um teste para fazermos a seleção de professores para o primeiro ciclo. Um teste de matemática. Eu também, com certeza, farei. E fiz, não é? E quando eu lhe mostrei, ela ainda me indicou assim, olha, mas faça ao nível do segundo ciclo, 6º ano. Eu disse, está bem, eu faço. E eu cheguei a casa e pensei, bem, é melhor pôr ao nível do 5º ano. Vamos pôr ao nível do 5º ano. E ele veio, e ela disse, professora, por favor, isto não é teste nenhum para os professores de Timor-Leste, quero que chumbei todos. Faça-me um para o primeiro ciclo, professor, para o 4º ano. E eu pelo não, pensei assim, o 3º ano é mais complexo, eu vou fazer ao nível do 3º ano, para ver o que é que isto dá. E ela, professor, eu tenho que dar um jeitinho a este teste. Já não me pediu. E estamos a falar que seriam professores que foram selecionados para dar aulas nas escolas CAF, não é? Mas que lá têm a vantagem que têm formação com os professores que lá estão. E nós sim puxamos muito. Nós puxamos muito. Porquê é que eles necessitaram ter a língua portuguesa? Porque a língua téton é a língua do cotidiano, das necessidades cotidianas, não é a língua da ciência, não é a língua do pensamento abstrato. Porquê é que eu tenho tantas dificuldades em falar téton? Porque eu não sei já pensar de forma simples. E isto também tem os dois lados, não é? Portanto, não é só deles para nós, é de nós também para lá. Portanto, para compreender os códigos deles, é preciso estar mais na terra, estar mais no dia-a-dia, ter uma noção mais do que é o cotidiano. Olha, vou-vos mostrar aqui umas imagens, porque eu acho que as imagens falam por si. Esta é a imagem do cartaz. Esta é a razão porque é que eu fui para Timor-Leste. Porque é que eu escolhi para Timor-Leste? Teve a ver que em 1998, 99, eu vi esta imagem do Max Tal na televisão. Era um pequeno filme de uma criança nas montanhas que passava, que se desequilibrou e que caiu num buraco que lhe cobriu metade do corpo e que chorou muito pouco. Muito pouco. E eu tinha um filho com esta idade, com 2 anos, o meu Tiago, e disse assim, um dia que eu possa, eu vou ajudar a construir aquele país. E por isso é que eu fui para Timor-Leste, para que os olhos destas crianças pudessem ver luz, não esta, porque esta luz está cheia de medo, e é do flash da iluminação da máquina, mas isto é uma imagem... Isto é um timorense. Um timorense é um sobrevivente. Isto é um timorense. Esta foi outra imagem que eu vi e que nunca mais me hei de esquecer na minha vida. E tive o privilégio de ir, eu, Joaquim Guterres, de ir a um momento em que se fez uma celebração, no ano da morte dele. Eu fui à igreja, fui à missa com a família e com os amigos e fui depois com a família ao cemitério. Nunca na minha vida tinha visto um cemitério assim. É um cemitério que não é um espaço da morte, da tristeza portuguesa. É um espaço de celebração da vida. E aqui foi quando eu comecei a compreender que há códigos muito diferentes, mas em termos comunitários. Então toda a família se reuniu no cemitério e todos tiveram um momento em que chorámos, todos, não é? Foi um momento em que pusemos velas e flores. E eles que não me conheciam de lado nenhum, fui das primeiras pessoas a quem eles vieram me dar flor para entrar na festa. Por isso é que a tua amiga diz que é um povo afável, nunca deixa ninguém de lado, vai buscar, não é? E depois, aqui é a imagem de Joaquim, cá está a família toda feliz e contente e as novas gerações, não é? A tirarem uma fotografia, porque felizmente este homem ainda está na vida deles. Portanto, isto para mim foi um momento também de razão para eu me manter em Timor-Leste e é esta uma das razões que me faz voltar a Timor-Leste. É o querer aprender mais sobre o que é viver de forma simples em comunidade.
é um povo de luz, mas é um povo de luz à custa de muito, muito sofrimento. Nós aqui estamos a comemorar 20 anos do referendo de Timor-Leste, em que eles têm uma atenção imensa em manter viva a sua memória. Podes entrar, Glória e Gaspar. São 2 timorenses. Isto agora tenho que falar mais pianinho porque eles vão-me avaliar. Entrem, estão aqui cadeiras, amigos. Eles vão-me avaliar todos desgraçada, mas são bons companheiros. Têm aí cadeiras que vão entrando pela noite. E então, isto é em Dili, na capital, e estão então a comemorar os 20 anos do referendo. E como eles não permitem que o esquecimento entre na vida deles, como muitas das vezes entra no nosso, não é? Os esquecimentos das questões históricas, eles fazem uma exposição interessantíssima sobre todos os jornalistas e pessoas ligadas à informação que foram assassinados para que os indonésios de alguma forma controlassem a guerra e que não houvesse um conhecimento internacional, que foi isso que os condenou também, não é? Além da persistência e da decisão do povo, mas a questão internacional foi fundamental para a libertação de Timor. Como tem que acontecer agora, porque nós não temos, por exemplo, notícias do que se está a passar na Guiné-Nova Papua. Ninguém tem, eu volto e meia ando a tentar saber coisas, não, e aquele povo está também a ser assassinado de 2 formas, pelas empresas que vão para lá poluir a sua terra, não é? Que aquilo é um paraíso, e também pela mão dos indonésios, não é? E nós não temos essa informação, e assim é com Timor. Nós não tínhamos, portanto, o Mike Stahl deu-nos a oportunidade, não é, daquele povo poder sair das suas fronteiras e partilhar o seu sofrimento, que foi mais que muito. Então, eles fazem estes cartazes com as pessoas, com os jornalistas que foram assassinados e explicam a sua história. Portanto, isto é uma forma de educar. Isto é uma forma de educar e não deixar realmente esquecer a história. Nos momentos de comemoração, os mortos estão connosco. Não estão noutro lugar senão connosco. E há, obviamente, um momento de ritual, não é? que é o caso aqui, que é o ritual pelas suas almas. Não é? Há também famílias que trazem as imagens dos seus entes queridos, e há música, e há. Esta senhora é uma familiar de um dos jovens que foi assassinado. Há também o testemunho da sua família. E há uma coisa que eu aprendi em Timor. Não aprendi, eu penso que sempre vivi com ela. Apesar que eu sempre fui um pouco louca, um bocadinho anarca, um bocadinho de fugir das regras, mas nunca perdi a herança dos meus pais, das questões da honradez, da honestidade. Mas, além de tudo, eu em Timor tenho aprendido uma coisa que não dá muito jeito. Eu tinha alguma arrogância na minha maneira de ser, de mudar o mundo, sabem? Tinha esse conteúdo dentro de mim, e eu aprendi com este povo simplicidade, humildade e verdade, a verdade dos seus corações. E isto é muito notório nos discursos destas mulheres. Não é? Eu perguntava à tia Madalena, o Ego Lemos é um músico muito conhecido em Timor, e tem músicas muito bonitas. Nós dizemos que é o José Cafonso de Timor-Leste. E o Ego Lemos tem a tia Madalena, que é a sua mãe, que viu 3 filhos morrer nas montanhas, não é? 1 com tiro e 2 com fome. E eu perguntava-lhe, tia Madalena, mas perdoa mesmo? Como é que isso se perdoa? Não é? E ela dizia, minha querida, perdoando porque nós temos que continuar a viver. Nós não esquecemos, mas perdoamos. Não é? E isto é uma lição de vida. Eu tive muito tempo para compreender estas palavras, eu não compreendi logo.
tive que digerir isto muito e olhar, observar com muita atenção outras situações, e é verdade. Não é? Nos 20 anos de independência de Timor-Leste foi um dia muito triste para mim. Foi um dia mesmo muito triste para mim. Porque eu imaginei que nos 20 anos de independência daquele país o povo festejasse como o centro da sua atenção. E foi organizada uma festa em Tacitoso, o Tolo, que é uma grande praça, é uma grande zona que lá existe, tem 3 lagos. Tacitolo quer dizer Taci, mar, Tolo, 3. Portanto, são 3 mares. Foi organizada uma festa com pouco de circunstância. Mas o palco estava virado para os convidados internacionais. E o povo estava nas laterais. E aquilo chocou-me tanto, não é? Eu vi os 20 anos de independência ao pé do povo, obviamente. Que eu, como malai, podia ter fingido que era XPTO VIP e ter-me enfiado lá ao pé dos estrangeiros. Mas eu não, eu gosto muito de aprender as coisas com o povo e de estar ali, ter outra visão. Ainda fiquei mais chocada a uma certa altura quando vejo o presente primeiro-ministro agora de Timor-Leste, o senhor Xanana Gusmão, a tirar laranjas. Laranjas não é aquilo, eram tangerinas pequenas para o povo. E as pessoas aceitaram aquilo com muita afabilidade, não é? Ficaram muito contentes com aquele presente. Eu achei vou atirar os amendoins aos macacos e fiquei muito, muito zangada. Estava mesmo muito zangada, até ceguei quase. Mas foi uma festa bonita, que começou com uma coisa que eu achei muito interessante. Aqui está o ecrã, eu vi a festa por este ecrã, não é? Portanto, aqui, isto é a parte lateral, o palco está aqui, e aqui são só convidados estrangeiros, e aqui estão as pessoas que vão participar na festa. A primeira coisa que eu vi foi, quando começamos seja qual for a atividade, seja um casamento, seja o que for em Timor-Leste, as pessoas rezam, há uma reza. E aqui houve uma reza das diversas religiões, e aqui estão os seus representantes, das diversas religiões que existem em Timor-Leste, os hindus, os muçulmanos, os católicos. Portanto, todos tiveram o seu momento de reza antes de começarem as cerimónias. Depois passou um filme muito interessante em que mostrou as razões necessárias para que Timor-Leste tivesse feito o que fez, não é? Lutar, para mudar, lutar. Porque quando a gente não vive bem, a gente tem que mudar. E finalmente, depois dos filmes houve o discurso do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. E depois então houve as danças tradicionais de Timor-Leste, representativas dos 13 municípios de Timor. Portanto, Timor-Leste reúne-se em 13 municípios, dentro deles o enclave do Ecossinã. E foi assim que nós vivemos um bocadinho ali. Nós fomos embora e foi muito interessante, porque fomos para a casa de um amigo nosso timorense. É raro convidarem-nos para a casa dos timorenses, é raro. Só nos convidam mesmo quando já têm muita confiança connosco, quando já somos mesmo irmãos, não é? E foi muito agradável, porque fizemos um bailarico, fizemos uma festa rija da independência de Timor-Leste e vieram as familiares que estavam ali à volta e alguns vizinhos, e foi realmente a parte boa da festa que nós tivemos, foi essa. Ora bem, eu tive que pensar nisto enquanto estive a preparar esta sessão. O que é que me marcou muito em Timor-Leste? Marcou-me muitas histórias. Ainda aqui há dias, no fim de semana passado, fui comer a casa da Glória do Gaspar e nem sei se contei eles ou se contei. Já não sei. Não foi. Foi uma outra. Sim, contei a Sikawati, mas foi no caminho. Uma história que me marcou brutalmente.
Isto aqui é um espaço que existe, que era a antiga prisão de Dili, e que fizeram a Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação, portanto, em que os timorenses tiveram que perdoar para poder continuar a viver, não é? Porque eles viveram atrocidades. E este espaço aqui deu-me alguma paz. É um espaço que tem exposição de livros, é um espaço que tem algumas fotografias, que tem o discurso de independência, de Timor-Leste, e é um espaço que tem uma cela em que ainda se sente o suor dos corpos e que tem cartas de familiares. Cartas de familiares. Este projeto fez com que muitas mulheres que foram violadas, torturadas e homens, não é, tivessem um espaço, através da arte e da conversa, para recuperar a sua alma, não é? Eu nem sei se conseguiram, mas pelo menos tentou-se, não é? E realmente é muito difícil. Eu quando fui em 2019, fui para um lugar chamado Maliana. E tive um problema, porque eu tenho pouco cuidado com as águas e com essas coisas. Apanhei uma bactéria, uma coisa muito chata, muito estranha. Parecia que tinha um ET dentro do corpo, a pôr o dedo, mas não era uma borbulha. Então, lá tive que ir ao hospital. E quando cheguei ao hospital de Maliana, olhei para o outro lado, é a polícia. E tinha lá um monumento. E eu, curiosa, fui ver o que era o monumento. E veio logo um senhor que falava benzíssimo português, eu na altura não percebia absolutamente nada de teto, e ele veio-me explicar que era um monumento de respeito pelas pessoas, porque ali era uma zona de prisão, que muitos timorenses ali foram assassinados e torturados, era onde os indonésios tinham estabelecido, tirado as pessoas da montanha de Bobonar, porque tinham, digamos, uma geografia que eles não dominavam, não é? Porque altos e baixos, então eles procuraram planícies para instalar a população de baixo, para poderem controlar e também para desenvolver a sua economia a nível da plantação do arroz, não é? Também com este intuito. E então ele contou-me que, portanto, apanhavam muitas pessoas que as prendiam ali, não é? E que uma vez, que há uma história, que é das histórias que mais o indignou, ele não disse indignou, ele dizia que mais me rasgou o meu peito. Assim dizia, eu sou muito poético, a fala timorense é poética no sentir. E então ele explicou-me que os indonésios uma vez estavam, ele não esteve lá, mas que esta história é uma história que ele soube de lá. Que os indonésios estavam ali, todos que lhes apetecia jogar a bola, cortaram a cabeça a um timorense e tinham uma bola que jogaram a bola com a cabeça dele. Portanto, era a este nível. Eu só vos conto esta história só para que percebam realmente o que era o sofrimento imenso daquele povo, não é? Se falavam português, tinham problemas. Portanto, há um conjunto de coisas que realmente a liberdade lhes foi roubada. Aqui está a prisão em que para mim foi importante ir para eu compreender melhor o que é perdoar para poder continuar, e foi muito importante para mim. Dili é uma cidade sem planeamento, e então tudo, estamos numa conversa, companheira, o que for preciso. Há coisas que nós poderemos perdoar. Nunca. Senão, vamos continuar. Eu não perdoo determinadas coisas. Nunca. Pois, mas sou incapaz disso, não perdoo. Há coisas que eu não perdoo. Isso é um percurso. E não dizem respeito a mim, pessoalmente. É aquilo que eu vejo. Não perdoo. Sim. É impossível. Sim. Isso tem a ver com o crescimento de cada um. Mas eu estou parada e estou... Não, tudo bem. Pânico. Porque... Mas eu não perdoo. Não, mas sabe que há uma coisa que é muito interessante, que é a linguagem do amor. E ali o Gaspar de vez em quando lembra dessas coisas. Não sei o amor, não sei. Sim, mas pronto, às vezes isso tem a ver com os nossos percursos e com os percursos de cada um, não é? É mesmo assim, tem a ver. Dili é uma cidade, sim, posso perguntar se houve alguma inspiração
da estratégia do Nelson Mandela para a cura do povo após o apartheid, porque eles também houve a Comissão da Verdade e Reconciliação na África do Sul. exatamente, onde as pessoas que tinham sido vítimas e agressoras, porque havia dos dois lados, encontraram-se em espaços comunitários para carpir as suas mágoas e para dizer uns aos outros: o teu pai assassinou não sei quem da minha família, não sei quantos violou, e dizerem isto e depois perdoarem-se. E foi isso que permitiu, pelo menos nos tempos seguintes, porque a África do Sul tem muitas convulsões sociais, mas nos tempos seguintes permitiu que aquilo não desabasse numa guerra civil ou numa situação pior. Foi precisamente isto. Então a minha questão é se esta estratégia de perdão tem alguma inspiração nisso? Olha, eu não sei responder a isso. Não sei responder a isso, mas quando chegar a Timor, vou tentar saber. No Ruanda também. Porque é bem possível no Ruanda que tenha. também fizeram com Carlos Parques. No Ruanda. Em diálogo. No Ruanda. Sim, eu acredito que, além de tudo, que há pessoas que estão ligadas às Nações Unidas que acabam por ser conhecedores disso, mas não te sei responder efetivamente a isso, está bem? Mas é interessante isso, é interessante vermos isso. Dili hoje é uma cidade sem planificação e isto é um esgoto a céu aberto que sai no mar. E que é muito interessante nós vermos, porque eu acho que isto também é um retrato muito interessante daquele povo, que é o cenário pode não ser o mais bonito, mas a gente seca sempre a roupa. A gente tem sempre ali até se calhar espaço para fazer a vida normal, não é? Eu acho isso muito interessante. Isto está misturado, vocês desculpem-me, mas isto era... Ai, não está misturado, não senhor. São pequeninas coisas que eu vos queria dizer. Isto é do Museu da Resistência, que é um museu que para mim também foi muito importante. E que aqui tem uma frase do Connie Santana que para mim é muito importante. Acreditamos que não voltareis costas aos sacrifícios consentidos pelos vossos irmãos tombados. Não passareis por cima do sangue dos vossos companheiros tombados, que sabereis honrar a heroica morte dos vossos irmãos. Façamos dos nossos cadáveres altas montanhas azuis, onde os lóricos donos da terra continuarão a cantar o hino da liberdade. Este homem era realmente um homem muito, muito nobre, muito nobre. Timor tem algumas soluções para os dramas que vai tendo, mas são soluções que eu sou muito crítica. Em Timor operam cerca de 1000 ONGs. Isto é o trabalho de uma ONG. Eu aprendi que as ONGs, se trabalham em Timor, deviam estar unidas a fazer um trabalho conjunto. Não estão. E fazem projetos tão interessantes como havia no meu bairro, que era... O meu bairro tinha bicas de água, porque eu tinha um furo, portanto eu abria uma torneira e tinha água, mas os meus vizinhos tinham que andar alguns quilómetros, e normalmente as crianças com bidões de 2 litros, para irem buscar água, não é? E então fizeram as canalizações, fizeram tudo XPTO, fizeram até uma cozinha, um lavatório comunitário. Só se esqueceram foi de garantir que tinham água. Portanto, foi ali gasto imenso dinheiro. Isto foi em Gleno, que é o município de Ermena. Portanto, eu questiono muito isto. Isto é uma ONG. E é muito interessante isto, porque em Timor-Leste só há, que eu tenha conhecimento, e se eu não estiver bem, ó Gaspar, tu vai-me ajudando, está bem? Só há um espaço em que recolhem o lixo, não é? E que tem... Aquilo não se pode dizer que é um aterro, não se pode dizer, porque aquilo é céu aberto, vai-se acumulando ali o lixo, não é? Que é o lixo que vem de Dili. E é dramático porque há uma produção imensa de lixo através de todos os alimentos que as pessoas consomem e da quantidade de plástico que hoje vem em todos os produtos, mas não só, não é? E então este é um projeto muito interessante que transforma o plástico em pequeninas bolinhas e que depois podem fazer peças, não é? Reutilizarem o plástico. Só que há um grande problema, isto é da ilha da Tauro.
que é uma ilha que fica em frente a Dili e que é timorense. Eles têm que lavar o plástico, porque o plástico que eles apanham é essencialmente vindo do mar e as máquinas não aguentam o sal. Só que em Ataúd não há muita água. Percebem? Portanto, isto para dizer, o que é que eu quero dizer com isto tudo? Cada vez mais me convenço que as ONGs são realmente, eu não estou a falar de boas práticas, consigam ler nas minhas palavras para que não me levem a mal, que não me interpretem mal. Realmente são instrumentos, muitas das vezes, para invadir os países. E é aquilo que eu tenho observado um bocadinho em Timor, um abuso. Timor tem momentos hilariantes. E eu adoro esta desordem, é por isso que eu sou tão feliz lá. O meu filho vai emigrar para a Suíça, eu jamais iria para a Suíça, por amor de Deus. Nem pensar. Não há nada mais maravilhoso que eu ir com a minha Maria Alice, que é a minha Bita, uma moto acelera, e chegar a um cruzamento e questionar como é que eu vou para a direita. Não é? Porque isto é numa praça que eu adoro, é 5 de Maio, gosto muito. O primeiro crocodilo que eu vi ao vivo foi aqui, era bebezinho, era pequenino. Vi aqui num dos canais. Então, Timor tem isto, que é uma desordem, mas, ó senhores, nós conseguimos ir com essa desordem. Não precisamos de ir para tanta regra como nós vivemos hoje aqui neste nosso santo país. As pessoas não têm dinheiro para viver. Mas se uma família tem uma moto, porquê é que não vão de ir 5 na moto? Se a moto arrebenta, porque é do japonês ou do chinês ou não sei o que, é boa, tem força, porquê é que não vão de ir? Não é? Eu vou de Dili para Guelene, é 1 hora e tal de caminho. Então, mas se eu vejo 3 crianças que vão andar quilómetros para chegar à escola, porque vão do sopé da montanha até Railá, porque são... Nem sei quanto tempo é pé, nem imagino isso. Porquê que eu não hei de levar 3 crianças na minha moto se eles cabem? Vêm um à frente, vão 2 atrás, aguentam-se bem. Portanto, as regras ali não são desordenadas. São adaptadas às nossas necessidades e são adaptadas à vida que as pessoas têm. E as regras em Portugal estão todas erradas. Desculpem lá, não vim cá para falar de Portugal. Olha, tinha que aparecer o meu Che Guevara. Então... Timor-Leste também tem isto que é muito interessante, que é, tem muitos Che Guevaras nas biscotas, que são, digamos, os autocarros, os táxis, mas não é um símbolo comercial. Eles ainda sabem os pensamentos e os sentidos de Che Guevara. Esta casa é onde Nino Cornés Santana morreu. Ele era a pessoa que tinha a rádio da resistência e que ligava Timor inteiro com a estratégia da resistência que estava no terreno, não é? Portanto, ele era um mentor e era não se diz capitão, pronto, era o responsável máximo da organização da resistência. E eu só trouxe, eu não trago muitas fotografias minhas porque não gosto disso, mas esta trouxe porque é uma coisa que para mim me marcou muito em Timor, que é a família, a religião, a ideologia e os espaços, os lugares. E cá está os nossos amigos chineses a permitirem que as pessoas se sentem em cadeiras. Cá está. Isto também é engraçado. Outra coisa que me marcou brutalmente em Timor é isto, é este afeto. Eu conheci esta senhora num espaço de comemoração dos 20 anos da independência e começámos as duas a falar, não é? Ela a falar téton, eu a falar português e a rir-nos uma para a outra. Porque falámos realmente entre nós. Agora, olhem a cara desta mulher que tirou a máscara para tirar a fotografia. Não é? Já estávamos em épocas de Covid. Ela tirou a máscara para tirar a fotografia. Olhem os olhos desta mulher. Isto são as mães de Timor-Leste. As mulheres de Timor-Leste são mulheres muito sofredoras, cheias de histórias. E terão que ter no futuro uma voz. Terão que ter no futuro uma voz. Eu trabalhei 2 anos e meio, quase 3 anos na prisão de Pleno, a dar aulas à comunidade,
e tive a sorte de dar aulas aos presos, às pessoas que lá estavam. Nunca vi uma prisão tão livre como em Timor. O que é uma falsa questão, porque para quem lá estava, sentia-se preso. Mas é numa prisão. Isto é o dia da independência, a comemoração do dia da independência. E Timor tem muito esta coisa dos VIPs, não é? Portanto, tem sempre aquelas pessoas ligadas à política, à igreja, os professores também estão nestes lugares. Aqui está a minha coordenadora, a Rosa é boa amiga. Portanto, tem sempre esta questão de presidirem as sessões. E depois estamos todos juntos. Estamos todos juntos. E dançam os guardas com os presos e dançam os convidados com... Vivemos, somos pessoas. E isto é aquilo, a palavra é aquilo que mais me seduz em Timor-Leste. Também podem dizer, mas não ligam mais a uns que a outros. Se calhar ligam, eu é que não vi. Certo? Aquilo que eu vi no cotidiano é que realmente as pessoas se relacionam, não é? Ele até pode ser político e andar lá naqueles carrões e fazer se calhar até parte de alguma corrupção, não sei, estou a mandar bocas ao ar, estou a mandar barra ao ar, suposições mesmo. Mas vai à aldeia e está na casa, que é tal casa que se transforma, não é? Que durante o dia é a sala e à noite estendem-se as esteiras e dorme-se, não é? Portanto, há este estar ainda naquela terra que eu achei muito interessante, não é? Isto é de tal maneira que eu e a Rosa trabalhávamos juntas ali na prisão. Este é um aluno nosso, não é? E que estava lá a família e veio-nos logo pedir para tirar a fotografia, porque tinha a garantia que nós íamos imprimir a fotografia e dar-lhe, não é? Portanto, e há este estar dentro de uma prisão. É normal. Este homem é muito engraçado. Isto é numa praia perto de Liquiçá. Não, é mesmo em Liquiçá. Penso eu que é em Liquiçá. Este homem vinha a caminhar. Estavam aqui as crianças a brincar e estava eu e uma amiga a tomarmos banho e ele sentou-se a olhar, só a olhar. E esta é uma parte que eu, quando for para Timor, quero desenvolver, que é lá stress, mana, não é preciso stress, não é? Portanto, é mesmo contemplarmos, que isto é uma coisa que é interessante, não é? O Senhor esteve a olhar, esteve ali connosco, viu as crianças a brincar, nós também ali estávamos e ele ali estava a olhar e depois pegou no seu carreiro e lá continuou a sua vida. Não é? E isto é outra coisa que em Timor é muito agradável, que é tu encontras-te, tu partilhas e tu partes. Tu encontras-te, tu partilhas e tu partes. Isto foi uma aprendizagem também muito interessante da vida para mim. Eu tenho quanto tempo, Cristina, mais? Mais um bocado. Mas dá-me só para eu ter a noção de controlar aqui o tempo. Desculpem lá, amigos, desculpem lá. 20 minutos? Ok. Então, nós não vamos a um quarto da seleção do que eu fiz, está bem? Mas não há problema, porque eu também preparei isto para estarmos apenas, como se está em Timor-Leste, estarmos, sem stress. Isto é na minha terra, isto é em Gleno, e isto é um miradouro sobre o vale. À noite em Gleno é frio, porque as nuvens cobrem o vale, é como se um lençol se estica ali em Gleno, e é muito úmido durante a noite, mas eu gostei muito de viver ali, porque é um calor, é a nossa primavera, não é? Então para mim foi muito agradável viver ali. Isto são miradouros, não é? Mas que têm significados e têm símbolos da cultura ancestral de Timor-Leste. Eles têm muito isto. E também é muito interessante, é outra coisa em Timor-Leste, a transformação das coisas, porque eles têm isto, é feito com materiais, conseguir ir ali é uma aventura, garanto-vos. É preciso acreditar mesmo que o bambu é forte, é preciso, porque o tempo vai apodrecendo isto, não é? Neste momento isto já desapareceu tudo, antes de eu vir embora já nada disto havia, não é? E é uma pena. São espaços que a gente chega, é um bocadinho longe de minha casa isto, mas a gente chega e encontra alunos da escola, não é? Esta pequenina era aluna da minha escola, da minha colega.
Isto foi a associação. Esta imagem, companheira, que estás a fazer os gestos, tens que ver. Porque isto é a associação dos jovens com deficiência auditiva. Porque eu tinha um aluno com deficiência auditiva. E então eu fui à procura, corri o mundo inteiro, estavam em Dili, pertinho até do Ministério da Educação. E consegui, porque eu tinha um aluno surdo e precisava de apoio. Precisava de apoio, de perceber como é que eles funcionavam. E tinham-me dito que havia, porque eu tinha visto o cinema, o primeiro encontro de cinema timorense, de curtas-metragens. E então havia lá uma história que era de surdos, portanto tinha que haver surdos, tinha que haver associação. E descobri, e apanhei um desgosto imenso, não é? Porque eu sempre pensei, mas nós não temos que pensar, porque tudo depende e é sempre conforme, não é? Pensei que a língua gestual era a língua gestual portuguesa, porque o português é a língua oficial, mas não, eles lá falam a língua americana. O que também me faz questionar, e fez questionar, e até tive uma conversa muito interessante com a colega que trabalha com estes grupos, que me faz questionar realmente o que é que Portugal está a fazer para a educação daquele país. O que é isto? Não é? Como é que, tendo nós um projeto em que o Governo diz que é dos maiores projetos de educação em que participa, não vê a educação como um todo, inclusive? Eu tenho uma questão sobre isso, que é uma coisa é ir ajudar o desenvolvimento. A outra coisa é levar para lá a nossa língua. A nossa língua, naquele espaço do mundo, faz pouco sentido. Na verdade, a língua mais próxima deles, internacional, é o inglês, e de nós também, e depois se calhar o indonésio, eventualmente, não sei, nem sei que língua é que se fala na Indonésia. Mas, até que ponto, eu estava aqui a questionar... Talvez não seja bem assim, desculpa interromper. Mas ainda não acabei o raciocínio. Até que ponto é que faz sentido a aprendizagem de uma língua que não vai efetivamente ser útil para o desenvolvimento económico e social deste país? Eu acho que isso é uma coisa muito etnocêntrica do nosso lado. É a mesma coisa que as ONGs que lá estão a ensinar a fazer coisas que não fazem sentido nenhum, quando se calhar era arregaçar as mangas, é o que está a fazer lá, é arregaçar as mangas e ajudar aquele povo a desenvolver resiliência e competências. E até me enerva um bocado essa história das ONGs, porque é assim por todo o mundo não desenvolvido. As ONGs, em vez de estarem ao lado do povo, a ajudar o povo a encontrar soluções, vão para lá impor soluções e, de facto, agora está-me a questionar esta coisa da língua portuguesa. Olha, mas vá pensando sobre isso. Está-me a apetecer para pôr já ali o Gaspar Sobral a falar sobre isto, porque não é nada que tu não penses. O Gaspar é um homem muito estudioso e é um homem, sim, aquele é que é um coração grande, atenção. É um homem que tem um trabalho de pensamento e mais ainda é timorense, tem o seu próprio conhecimento. Tu queres dar a tua opinião sobre isto, Gaspar? Sim. Eu quero dar uma Deixa opinião, porque é interessante. E depois acaba, poder não há participar, problema. de facto, é uma coisa que eu tenho preocupado não só de agora, mas desde a década de 80, com uma professora aqui de Coimbra, a doutora Teresa Alvim, lutamos pela língua portuguesa e hoje temos em Timor-Leste 4 pessoas, 4 portugueses, carolas. Eu sou timor-lusanense, vivo em Portugal há 50 anos. Quando chego a Timor, vejo a língua portuguesa, na minha opinião, maltratada. Maltratada por quê? Porque a população de Timor é uma população, principalmente da montanha, daquilo que eu conheço. Construímos uma escola com dinheiro nosso, do nosso trabalho, 4 portugueses, eu, a minha mulher que está aqui, 2 ex-franciscanos, construímos uma escola com capacidade para 180 alunos. Estamos a construímos uma casa para as pessoas. Construímos agora uma cozinha escolar, na montanha. Eu sou um crito que digo a verdade sem medo.
nos dias 10 de junho, no dia 5 de maio, normalmente os políticos portugueses, não o povo português, há uma diferença muito grande. Os políticos portugueses fazem discursos da língua portuguesa, da cultura portuguesa, mas nós estamos a lutar há 7 anos para ver se conseguimos colocar 2 portugueses na nossa escola. Portanto, uma escola que nós construímos gastamos dinheiro no nosso bolso lá. E nem Timor, nem o Ministério da Educação de Timor já ajudam, pelo menos agora, com as refeições para as crianças, mas de forma muito deficiente. O governo português, pelo menos antes vinha a semana, viemos no dia 24 de Timor, no dia 24, não foi atual. Sim, 27. No dia 24, no dia 23, eu solicitei um encontro com a Embaixada Portuguesa em Timor, precisamente para colocar esta questão da língua portuguesa em Timor, se de facto a Embaixada Portuguesa está interessada, de facto, na língua portuguesa ou não. Porque nós, portanto, lá neste momento, a minha mulher teve uma reunião com o atual Ministro da Educação, prometeu mundos e fundos, até agora nada. Eu pergunto, mas se as pessoas têm apetência para a língua portuguesa, porque em Timor há uma luta entre o inglês, o sul-coreano e o português. E o Bahasa. Ora, o Bahasa, como a senhora que há bocado falou, e bem, o Bahasa é uma língua que é praticamente falada por toda a gente. Ora, Portugal, eu tive agora, há dias, estive a fazer uma investigação na área, portanto, de Portugal, uma área semelhante a Timor-Leste, o Alto Alentejo e o Baixo Alentejo, com uma diferença de 242 km², portanto, de diferença apenas, com uma população de 400 ou perto de 500 mil habitantes, o Alto e o Baixo Alentejo. Timor tem neste momento 1.400.000 e tem 130 escolas. Timor tem 13 CAFs. É isto que os políticos portugueses querem desenvolver a língua portuguesa em Timor. E eu tenho dentro de mim, por viver muitos anos em Portugal, talvez é um defício da própria, é um defeito da própria vivência de muitos anos em Portugal. Sinto uma dor cá dentro. E fazem, portanto, discurso no dia 10 de junho, tive uma audiência também com o anterior embaixador, por causa da língua portuguesa, e o embaixador português virou-se para mim e disse: ó, doutor, nós temos 30% da população portuguesa que entende o português. E disse: doutor, a cooperação com Portugal é um país irmão, é um país mais velho, um irmão mais velho, 30% é com 30% de timorenses a entender o português e não dominar o português, que Portugal vai ajudar Timor a desenvolver Timor. É preciso dominar a língua. Só dominando a língua é que ele pode entrar, portanto, nos estudos científicos mais avançados. E agora, não dominando, se entendem, não vamos a lado nenhum. Deixa-me só fazer um parênteses. Porque é que, no meu entender, o português é importante? Porque de toda a Ásia, aquele povo é completamente, numa ilha pequenina, é completamente diferente de toda a Ásia. E a diferença dele está precisamente pela sua história. Não é uma história que a gente se orgulhe muito, porque o colonialismo a gente não se deve orgulhar no sentido, mas ele existe. Como e, portanto, claro, deixou as suas marcas, tantas marcas, não é? Posso, Euridice? Sim. Deixa-me só concluir, só mesmo aqui, só fechar a ideia. Parece-me a mim que se eles prescindem do português, mais facilmente vão ser engolidos pelas grandes potências que têm à volta, nomeadamente aos países. Eu tive um programa aqui chamado Vamos Conversar. Quando foram os festejos dos 20 anos da independência de Timor, foi entrevistado, aliás, o programa mudou de hora, exatamente para podermos conversar com um timorense que estava em Timor, e portanto isto era um programa online só, e ele explicou que a importância da língua portuguesa se prende com o período da resistência. A língua portuguesa foi a língua utilizada na resistência porque era a língua que não era entendida pelos indonésios. E isso
uma importância, isso foi, eu não estou a defender não estou a defender nada, eu estou a transmitir-vos aquilo que aquele professor universitário e escritor timorense, eu tenho imensa pena de não estar a lembrar do nome agora, mas... Benjamin? Sim, exatamente. Que referiu que essa é a importância da língua portuguesa e por isso é que a discussão que houve em Timor sobre a manutenção ou não da língua portuguesa como uma língua oficial estava exatamente identificada com este processo da independência. E que para eles era importante que se mantivesse. Eu penso que é impossível em 20 anos um povo recuperar de todo um período de opressão. E, portanto, por enquanto, pelo menos por enquanto, talvez a língua portuguesa ainda seja importante para eles. Exatamente por causa disso. Por causa desta tentativa de crescimento, de afastamento daquilo que foi a opressão. Embora parte da opressão tenha sido feita pelos portugueses, não é? Mas que é este sinal de resistência àquilo que lhes faz mal, ser ter o significado na língua portuguesa. Sim. E é isso que os prende um bocadinho à língua portuguesa. Pelo menos foi isso que... Eu não estou a dizer que estou a favor, não estou a dizer que estou contra. Foi isso que nos foi transmitido nessa conversa. Eu só quero dizer outra coisa, sem querer monopolizar, e também este não tem que ser o tema. Não, porque isto é tão bom falarmos. Mas é um tema muito importante, acho eu. E, embora nós queiramos aligeirar o facto de que a língua não tem nada a ver com o colonialismo, a verdade é que sempre teve. Aqueles que querem colonizar um povo e fazer isso a longo prazo, a primeira coisa que fazem é acabar com as línguas locais e tornar a língua do colonizador a língua local. É a primeira coisa que se faz, associada a muitas outras estratégias. E aquilo que eu queria concluir só com isto, se a língua portuguesa for importante para o povo timorense, tem que ser o povo timorense a dizê-lo e não o povo português. Então, podia-se fazer uma referenda. Foi o povo timorense que escolheu. Ok, mas num momento histórico de resistência e tal, já não é o momento neste momento. Deixa-me dizer uma coisa. Eu ouvi dizer que são 3% ou 4%. Como é que te chamas? Susana. Há uma discussão que os timorenses têm de fazer. Eu acho que há uma discussão que nós temos que fazer. Não há muito mais tempo, eu peço-vos desculpa. Não, deixa, que é tão importante, é tão bom partilharmos. Mas são 19h22, portanto temos que pensar no tempo. Há aqui uma coisa que é muito importante que nós percebemos, que é realmente a solidariedade com os povos não está em desuso. É necessário nós cada vez mais pensarmos nesta questão da solidariedade com os povos e não nos deixarmos também manipular por aparelhos televisivos, não é? Termos a capacidade de questionar. Há uma coisa que é muito importante. Porquê é que Timor precisa de uma segunda língua, que é este remate que eu preciso de fazer? Eu já vi por isso. Porquê é que Timor precisa de uma segunda língua oficial? Porque o Tetum não é uma língua que cubra o desenvolvimento científico e o pensamento abstrato, o escolástico, no sentido institucional. Nem tem termos. Nem termos em pensamento, em tudo. E, portanto, precisa efetivamente de uma segunda língua. Porquê é que os timorenses escolheram o português? Por as razões históricas, a identidade cultural. É verdade, português, Paulo Freire era o método com que se ensinava português nas montanhas, na resistência, não é? Portanto, é por essas razões, mas efetivamente porque os portugueses já não têm possibilidade de os comer de maneira alguma, comeram como conseguiram um pouquito, que felizmente estavam longe, não fizeram tantos danos como fizemos nas Áfricas, não é? Mas além de tudo temos este cuidado. Portanto, há aqui questões que não são fechadas, está bem? E eu acho que é tão bom nós criarmos aqui discussão, porque é isso que nos faz enriquecer uns aos outros, não é? Jaleco? Eu só queria dizer, em relação a esta questão que surgiu aqui, e em relação também à experiência que tenho tido nas viagens que tenho feito, nos trabalhos de voluntariado,
E isto é uma autocrítica. É que apesar da experiência que temos às vezes nisto, nesta partilha das razões de cada um, continuamos a cometer este erro, que é, estão aqui timorenses, eles têm que falar sobre isto. E é isso que nos esquecemos. Temos que os convidar para vir nós aqui. perguntar, então, e vocês que estão em propriedade, quem é que pode manifestar com mais graça isto, o que é que temos? De maneira que eu acho que é importante, e foi muito importante a Susana também levantar esta questão, mas é precisamente isto que eu sinto, continuo a sentir, e por isso é que isto é uma autocrítica. Eu continuo a cometer este erro muitas vezes. Eu esqueço-me do mais óbvio. Então é falar com as pessoas, saber o que é que elas sentem, elas, as pessoas que estão, não é? E porque é que escolheram isto e aquilo. Vamos aqui, se calhar, fechar mesmo com chave de ouro, está bem? Porque vamos ter que fechar, porque estamos em Portugal, não estamos em Timor nós ficaríamos. É as vantagens de viver sem stress. Mas, em todo caso, eu vou-te dar a palavra, vais ser o último a falar, mas vou só dizer-vos assim, Timor para mim foi fundamental. Eu quero voltar por causa das mulheres. Eu quero voltar por causa das mulheres. Porque as mulheres e as crianças são muito oprimidas. E eu preciso de aprender. Eu preciso de aprender. Eu não fui para lá dar nada. Eu fui para lá receber. Também cheguei a essa constatação. Eu ia com a ilusão que ia ajudar qualquer. Eu fui ajudada, gente. Eu fui a mulher mais feliz que vocês possam imaginar nos 4 anos que lá tive, com muitos dramas, com muito choro, com muitos esses sentimentos todos, mas a descobrir uma vida, um novo caminho. Estas mulheres aqui também o fazem. E isto agora é mesmo polémico, o que eu vou fazer. Estas mulheres têm um banco comunitário que foi estruturado e ensinado como uma ONG, mas que lhes deu a possibilidade de elas organizarem, aprenderem os instrumentos, de ter inclusivamente no seu banco lucro, mas esse lucro reverte sempre a favor da própria comunidade. Posso-vos dizer que uma das mulheres que aqui está, que partiu, já morreu, e que o lucro naquela altura foi para apoiar a família, para a família aguentar o BAC, porque ela era a mulher ganhadora do pão da casa, era o pão da casa. Portanto, quando nós conseguirmos este caminho no mundo inteiro, que as pessoas se unirem e partilharem, nós com certeza que compreenderemos muito bem a linguagem do amor. Porque é essa que move montanhas, e as ideias, os sonhos, a gente tem que ser utópicos, porque é possível ser diferente, é possível. Companheiro, como é que te chamas? Isidoro Viana da Costa. Isidoro, vais fechar aqui a nossa ação. Diz-me então. O doutor Gaspar convidou-me para aqui, eu sem saber que era o assunto aí. Mas eu estou contente por ter presenciado isto. Eu gostaria de dizer, Timor-Leste, nessa área de línguas, precisa muito a colaboração de portugueses para lá. O que nesse momento estamos a fazer, eu sou decano da Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Timor-Leste. A nossa instituição é a única que defende essa língua e quem vai estudar lá só fala a língua portuguesa. Mas não. Quando pisar o espaço da faculdade, só fala a língua portuguesa. É a única instituição que está a fazer isso, mas as outras instituições também todas estão a tentar e é um esforço político que os dirigentes de Timor-Leste. Mas eu gostaria de dizer que a língua é um exercício que faz parte do ser humano, está no sangue e no corpo. Mas é um bocadinho difícil. Timor-Leste tem 16 línguas, dialetos. E cada um subdistrito, um distrito fala isso. Mas eu gostaria de dizer, animar irmãos portugueses, que a língua portuguesa vai vencer. Mas é preciso lutar muito. É isso que eu sinto. Estou dirigindo uma instituição que defende essa língua, porque é necessário. Timor-Leste tem 16 línguas, mas a língua que mais fala em todo Timor é português e teto português. E todos os dirigentes, os líderes políticos e mesmo cidadãos defendem que essa língua deve ser falada em Timor-Leste.
porque faz parte já dos valores culturais, tradicionais e políticos do lugar. Da sobrevivência, da vitória e agora para o desenvolvimento. Não temos outra hipótese. A língua que pode lutar em contra é a língua inglesa. Nós estamos ali rodeados e todos os países que têm esse estão com olhos ali. Mas dirigentes e timorenses não querem. Porque essa língua não é só dos portugueses, é também dos timorenses. É isso que eu gostaria de dizer. E muito obrigado por ter participado da mensagem que eu não esperava. Eu pensava que era outra assunto. Surpresas sempre boas, não é? Eu peço imenso. Mas há ali, desculpa, Diz. ainda querem acrescentar alguma coisa? Sim. Eu acho que estou disposto, se me permitirem, um dia, eu gostava de falar exclusivamente sobre a língua portuguesa em Timor e os projetos possíveis que todos os portugueses e os timorenses poderão desenvolver para ajudar Timor precisamente para o seu desenvolvimento, porque a língua é um instrumento principal para se poder canalizar para o estudo das ciências em Timor-Leste. Contrário àquilo que disse o senhor embaixador português na altura, que disse que os timorenses entendiam português, 30% entendiam, eu disse, não, eu não quero que os timorenses entendam português, eu quero que dominem o português. Que só dominando o português, eles poderão ingressar nas universidades e desenvolver linguagem científica dentro das universidades. Senão vamos, Portugal, em vez de estar a colaborar para desenvolver Timor-Leste, está a adiantar mais o atraso do Timor-Leste. Nós já perdemos 21 anos de independência, já perdemos muita coisa, principalmente por causa dessa confusão enorme da língua. Os alunos, eu também fui professor convidado através da Universidade de Coimbra, por causa da cooperação com o Timor-Leste, estive lá também como professor da Faculdade de Direito. E eu vi que os meus alunos, por exemplo, tinham dificuldades na língua portuguesa. E essa dificuldade, eu acho que a cooperação entre Portugal e Timor-Leste, dois países soberanos, mas essa soberania tem alguma limitação devido a circunstâncias concretas que nós encontramos em Timor. E essas circunstâncias concretas têm muito a ver com a cooperação que Portugal neste momento está a ter com Timor, porque Timor felizmente tem dinheiro, nós temos dinheiro. Nós precisamos é que a cooperação entre Portugal e Timor seja feita numa base de cooperação amigável, respeito mútuo e entender que com 3 escolas CAF em Timor vai atrasar o desenvolvimento de Timor talvez mais 20 anos. E Portugal, os políticos portugueses, não o povo português, eu vivo 50 anos em Portugal, eu sei o que é isso. Felizmente a minha profissão permitiu-me contactar, conheço culturalmente o povo português, felizmente as suas culturas, o seu interior, do seu litoral, conheço muito bem. E isso dá-me essa capacidade de tentar fazer essa ligação. Quando perguntei ao embaixador português, senhor embaixador, acha que com 30% com 30% de entendimento do povo português da língua portuguesa é suficiente para desenvolver Timor nos próximos 20 anos? E nós estamos a lutar a língua portuguesa não é para usar para brincadeira. Nós vamos utilizar a língua portuguesa para as nossas necessidades científicas. Precisamos de formar pessoas. Precisamos em várias áreas do conhecimento. Precisamos disso. E essas áreas do conhecimento só será possível se a pessoa dominar a língua, para ele poder vir, por exemplo, a Portugal, estudar. Os sul-coreanos fizeram, eu falei com o primo direto do Dr. Freitas do Amaral, que está lá em Timor, que é o Gaspar Freitas do Amaral, e disse, doutora, que tipo de cooperação é que nós estamos a fazer? Que tipo de cooperação é que Portugal está a ter connosco? Eu tenho mais de português do que de timorense, porque eu digo mais. O tempo que eu vivo em Portugal é muito mais do tempo que eu vivi em Timor. Embora seja timorense. De maneira que eu tenho
esta vertente timorense muito forte e tenho essa vertente portuguesa também muito forte. E isto tem alguma influência nas decisões que eu tomo mais por coração do que pela racionalidade excessiva, diz o António Damasio, que a racionalidade excessiva nas humanidades é desastrosa. E é verdade isto, porque muitas das vezes há conselheiros, principalmente na área jurídica em Timor, não deviam estar lá. Não deviam estar lá. Utilizam a lei como se fosse a lei. Desculpa, Gaspar, vou-te só pedir que concluas a ideia e feches, porque estou disposto, se quiserem organizar uma palestra amiga, está convidado para vir falar exclusivamente sobre isso. Porque isto não, tem preocupado a minha vida toda praticamente. Comecei isso ainda na Faculdade de Direito, e quando estava ainda no primeiro ano, no segundo ano, comecei com isso, até hoje. É uma luta que não largo, mas eu muitas vezes digo à minha mulher, se calhar estou errado, eu sou mais papista que o Papa, eu estou a ver que o governo português não se interessa por isso. Mas vamos organizar uma conversa sobre o tema. É realmente a fazermos estas trocas que nós podemos realmente começar a ter novas ideias e importantes. E aprendemos a expressão adiantar o atraso. Muito obrigada pela vossa... Diz? E aprendemos a expressão adiantar o atraso. Sim. Muito obrigada por terem vindo, muito obrigada. Realmente Timor-Leste vale a pena conhecer, mas para mim os lugares são as pessoas. Para nós realmente estarmos com as pessoas temos que ter tempo. No fim disto, estão à vontade, não vos falei sobre os símbolos da cultura, olha, ficará para uma próxima vez. Têm livros, têm estas coisas, mexam à vontade, estejam à vontade. Obrigado aos nossos irmãos timorenses. Só mais uma dica, já assim, para quem se interessa por estas coisas de Timor, se quiserem saber um pouco mais, aprofundar um pouco mais o trabalho que já foi feito das mulheres, no âmbito da autossustentamento e autossustentável. Há uma colega nossa, que é a Teresa Cunha, que esteve cá a falar, que eu convidei nos 20 anos de Timor, convidei para ela vir cá e ela esteve a conversar connosco sobre ela tem uma filha timoresa, foi também muito interessante, e tem uma série de trabalhos, uma série de estudos, artigos que fez sobre este trabalho que foi feito com as mulheres e com este reforço. Sim, Teresa Cunha procura. Neste momento está em Moçambique, está a fazer exatamente os mesmos estudos paralelos, exatamente para o crescimento delas. Deixa-me só fazer um parênteses. Há também, ao nível da internet, nós temos aqui na Universidade de Coimbra o espólio do Max Tal. Ou cópias dos pólios, nem sei, mas se vocês entrarem na internet, Centro Audiovisual Max Tal, ou só puserem Max Tal Universidade, vocês têm acesso a um conjunto de documentários sobre a cultura de Timor, sobre as questões da resistência de Timor, sobre a vida de Timor, em todas as suas vertentes, do trabalho, Centro Audiovisual Max Tal, Universidade de Coimbra, e tem na internet ao vivo e a todos. Muito obrigada a todos por terem vindo.